Olá, meu nome é Isabelle, eu sou urologista na cidade de Barretos. Estou aqui na cobertura da TV SBU no 16º Congresso de Uro-Oncologia, um dos maiores eventos de uro-oncologia do mundo. Estou aqui entrevistando hoje o Dr. Arieh Carneiro, urologista no Hospital Israelita Albert Einstein, e nós vamos falar hoje sobre a terapia focal do câncer de próstata. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, obrigado. Gostaria de agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Urologia estar aqui e parabenizar pelo projeto. Eu acho que a terapia focal é um tema que está quente no momento, né? A gente está aqui no Congresso de Uro-Onco, o Carento G do Memória acabou de dar uma excelente palestra sobre o tema, então acho que tem alguns assuntos legais para a gente conversar. Certo. Para iniciar essa pauta, eu queria perguntar para o doutor como que a gente pode fazer essa seleção dos pacientes para a terapia focal. Legal. Eu acho que a terapia focal está sendo cada vez mais discutida, né? É muito discutida na Europa já há alguns anos e alguns poucos anos para cá também tem crescido nos Estados Unidos. Então, agora cabe a nós entender quem é o melhor paciente, que cada vez mais está ampliando as tecnologias e cada vez mais alternativas para tratar o nosso paciente. Importante destacar que a terapia focal ela é uma excelente alternativa, desde que bem selecionada. Por isso que a pergunta que você me fez, qual é a seleção, critério, é a melhor pergunta quando a gente se fala sobre esse assunto. Então, para quem que a gente propõe ou para quem que a gente indica uma terapia focal? São para pacientes que têm uma doença localizadas, de pequeno volume e unilateral. É importante destacar que a gente não indica a terapia focal como primeira linha para o tratamento dos pacientes no momento. Para aqueles pacientes com doença de baixo risco, a gente recomenda como primeira linha, certamente, a vigilância ativa. Aqueles pacientes com risco intermediário, a cirurgia e a radioterapia ainda estão nos guidelines como primeira linha. No entanto, tanto guidelines europeus como recentemente no guideline americano, a terapia focal está podendo ser indicada para casos selecionados de pacientes com ISUP-1 não candidatos à vigilância ativa ou aqueles pacientes com ISUP-2 unilaterais que por algum motivo não querem realizar o tratamento radical ou pelo menos retardar o tratamento radical. Então hoje, no nosso cenário, quais são os pacientes? O ideal é o ISUP-2 unilateral. Esse paciente é um paciente que a gente se sente muito confortável em tratar com excelentes resultados. Perfeito, doutor. E entre as terapias focais, o que o senhor pode falar da diferença entre a eletroporação irreversível e o HIFU? Diferentes fontes de energia têm sido utilizadas para a terapia focal. Eu acho que isso é a revolução tecnológica, tanto de imagem para você localizar a doença, e como controle da energia. Quando a gente vai escolher uma energia, a gente tem que saber qual é a capaz de matar a célula, matar a doença, mas que também a gente consiga ter um controle da disseminação de energia para não atingir órgãos-alvos, órgãos ao redor da próstata. Então a gente precisa de precisão e controle de energia. Tá? Hoje, o que está mais disseminado no mercado é o HIFU, que é por onda de ultrassom. Então a gente coloca um ultrassom transretal no paciente, que focaliza as ondas de ultrassom de alta frequência num ponto focal e aumenta a temperatura. Então mata a célula por calor e cavitação. Ela é o equipamento mais versátil e mais estudado no mundo. Eu acho uma excelente alternativa para tratamento de tumores de zona periférica, por exemplo. Como a energia vem do reto para cima, quanto mais perto do ultrassom tiver a lesão, melhor. Já a eletroporação, a NanoKnife, ele é a única tecnologia atérmica que não libera nem calor e nem frio, como a crioterapia. Então, na verdade, consiste em a gente colocar 2 probes e esses probes geram uma corrente elétrica. A gente dá um choque de aproximadamente 2.000 volts. Então, o que faz esse choque? Ele gera uma abertura através de elétrons e ânions, ele gera uma abertura celular e gerando apoptose celular. Tá? Apoptose celular. A grande diferença para o HIFU é que ela é transperineal. Então é muito parecido com a biópsia de próstata. Por isso que eu insisto que o urologista tem que dominar a biópsia de próstata transperineal, que é a via de acesso do tratamento. Então se você sabe posicionar bem uma agulha para uma biópsia, você vai saber posicionar bem uma agulha para realizar a eletroporação. Na nossa prática clínica, o que eu acho ideal é que para doenças anteriores é muito melhor a eletroporação, porque você não precisa tratar a área de baixo.
Para eu tratar uma área anterior com HIFU, eu preciso queimar a zona periférica e chegar e queimar na zona anterior. Com eletroporação, eu consigo só tratar a zona anterior. Também a gente tem gostado para apical, porque a gente tem o melhor controle da energia com o menor risco de incontinência urinária. Tanto a eletroporação quanto o HIFU, eles podem ser feitos em qualquer ponto da próstata. No entanto, eu acho que o cenário ideal é você dispor das diferentes tecnologias e poder oferecer para o paciente para a zona periférica, médio, base, HIFU, e zona anterior e ápice, eletroporação. Doença bilateral, tratamento radical com cirurgia ou radioterapia. Então, no caso, a terapia focal entra como mais uma opção, né, de tratamento, não querendo substituir nada, e para um paciente extremamente selecionado. Eu acho que a próxima pergunta que a gente pode falar, que é talvez o mais atual, é o papel da terapia focal no paciente de resgate pós-radioterapia. O que a gente pode falar sobre isso? Não, perfeito. Eu acho que esse é o cenário principal. Se você entrar no guideline da NCCN, EAU, EUA, isso já está há alguns anos. Hoje o tratamento para você realizar um paciente que tem recorrência pós-radioterapia, ele entra como primeira linha de tratamento a terapia ablativa, assim como a cirurgia. O que os estudos têm demonstrado é que a taxa de sucesso oncológico da terapia ablativa são similares às da cirurgia. Então a gente consegue curar em cerca de 60% a 70% dos pacientes. Se você olhar na série de prostatectomia de resgate, são similares. No entanto, os estudos têm demonstrado menos morbidade e melhor na preservação funcional. Então hoje, para mim, na opinião pessoal, que segue os guidelines, a primeira linha de tratamento de recorrência pós-radioterapia seria uma terapia ablativa. É óbvio que pacientes com doenças de alto volume, doenças bilaterais, não seriam os casos ideais, e sim seria para um tratamento de cirurgia de resgate. No entanto, aqueles pacientes que são bem acompanhados, quando tem uma recorrência pós-radioterapia, o que a gente vê na prática clínica é que são focais. A gente não sabe o que aconteceu no protocolo da radioterapia que não foi efetivo no lugar específico da próstata. Então, quando o diagnóstico é feito precoce da recorrência pós-rádio, em geral é uma doença unilateral, unifocal. Eu acredito que sim, deva ser considerado como primeira linha de tratamento para pacientes com recorrência pós-radioterapia. Perfeito, doutor. Esse é um tema super novo que ele está entrando ainda na discussão. No próprio congresso a gente vai ter várias plenárias, várias sessões falando sobre isso. O doutor Ari é um dos entusiastas que pratica aqui no Brasil. É mais uma tecnologia, né, um tipo de tecnologia para dar mais acesso ao paciente ao tratamento, mais uma opção de tratamento ao paciente. E estou muito feliz por poder entrevistar você que está na frente disso aqui no Brasil. A TV SBU agradece a audiência. Caso você tenha gostado do conteúdo, assine a nossa plataforma, Portal da Urologia, as redes sociais e acompanhe a nossa cobertura do evento. Agradeço a participação, parabenizo. É um prazer sempre estar com vocês. Obrigada.